Olá pessoal, tudo jóia? Que bom chegar aqui na telinha da TV Alba, de volta com mais conteúdo para o nosso OAB na TV. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que acompanha a nossa programação aqui no canal 12.2, né? Salvador, região metropolitana, no 16 da NET. Você que acompanha a gente também aí em Barreiras, né? A gente também está chegando no oeste do estado. Uma alegria levar um conteúdo de qualidade, com muita transparência e com interatividade com você que é nosso telespectador. Aqui no nosso OAB na TV também é assim, tá? Tem as redes sociais da nossa TV Alba, o @TV Alba e também o @OAB Bahia. Então você pode ir lá, interagir, sugerir pautas, participar. Hoje a gente vai falar, né, na verdade, de um assunto também muito importante, trazer para você que está em casa, os advogados de forma geral, uma temática diferenciada. Quem está comigo hoje é o doutor Ubirajara Ávila. Ele é secretário-geral adjunto da OAB Bahia. Já quero dar as boas-vindas. Bira, né, Bira? Para ficar mais próximo, né? Para aproximar claro. Com o pessoal que está em casa. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Que bom receber você aqui para a gente tratar de várias temáticas, né? A gente está retomando aí o nosso conteúdo da OAB na TV nesse ano novo, muitas expectativas. A gente conversava um pouquinho aqui nos bastidores, né? Você me falando sobre o núcleo de identificação de infrações com repercussão prejudicial aí à dignidade da advocacia. Queria saber exatamente o que é esse núcleo. Você já me falava que é um núcleo pioneiro, de que forma os advogados e a sociedade se beneficiam aí dessa novidade. Pois bem, gostaria de agradecer o convite. A ética é um dos principais pilares da advocacia, uma das maiores bandeiras da OAB da Bahia e da OAB como um todo. E essa é a nossa preocupação, foi essa a nossa preocupação quando criamos esse núcleo estratégico para identificar essas infrações que muitas vezes se repetem. É bem verdade que é um número diminuto de casos, mas, de fato, esse número pequeno repercute muito negativamente para a nossa classe, sobretudo junto à sociedade. Então, o nosso intuito de criar esse núcleo é conseguir identificar esses casos para aplicar uma penalidade que, de fato, tenha um intuito inicial do combate à infração, mas também de se inibir a prática reiterada desse tipo de irregularidade. Então, esse núcleo ele visa identificar essas infrações e suspender preventivamente o advogado ou advogada que eventualmente cometa esse tipo de desempenho, esse tipo de conduta. Uhum. Você falou muito de infrações, né? Quais são as infrações mais comuns e que fez aí vocês observarem, né, com mais atenção e criar esse núcleo para cuidar especificamente dessas questões? Pois bem, é bom que se ressalte sempre que nós temos um número muito pequeno de advogados e advogadas que cometem infrações éticas. Essa é sempre uma preocupação, porque muitas vezes esses casos tendem a demonstrar uma ideia equivocada de que isso acontece muito na advocacia, com muitos advogados, o que não é verdade. Nós temos poucos advogados que, infelizmente, cometem esse tipo de infração. Mas as infrações mais comuns cometidas são infrações como locupletamento ilícito, né, quando o advogado se apropria indevidamente de valores do seu cliente. Nós temos outras infrações também no campo de publicidade, também que são mais comuns, publicidade irregular, enfim, e outras tantas que o artigo 34, lá do Estatuto da Advocacia, estabelece esse rol, essa tipificação dessas condutas. Esse núcleo, inclusive, já com pouco tempo de funcionamento, já recebeu, né, denúncias, né, já foi acionado, melhor dizendo, em casos, nos casos em que foi acionado, foi justamente nos casos de locupletamento ilícito, né? Nós sabemos que existem condutas que muitas vezes são reiteradas e que naquele seio, e é bom que se diga, Milena, que é importante, que não é só a repercussão negativa na sociedade, na mídia. Durante muito tempo se teve uma ideia, digamos assim, um pouco restrita, de que essa repercussão negativa só acontecia quando o caso vinha à tona na mídia, né, nas redes sociais, ou na TV, ou na rádio, enfim,
Mas é bom que se diga que essa repercussão negativa ela deve ser aferida também no meio da advocacia. E foi com essa ideia também mais ampla que esse núcleo foi criado justamente para identificar, para que a própria OAB, que é quem a lei concede a legitimidade para aferir essa prejudicialidade, consiga deflagrar e punir exemplarmente nesses casos. Com relação à classe, Bira, quais são assim, as principais queixas, né, que repercutem negativamente para a classe, né, da advocacia como um todo e que vocês lá no núcleo estão tendo mais cuidado? Quais são as principais questões? Justamente locupletamento ilícito, né? Que na prática, que no português, no baianês... quando o advogado ele se apropria indevidamente de valores que não lhe pertencem. Passar a mão no bolso do cliente, receber o dinheiro, né, na frente do cliente, desviar esse dinheiro, sumir. A gente recebe, né, até algumas mensagens, a gente já conversava aqui nos bastidores, né, das pessoas falando questões similares. E aí, quais são os mecanismos, né? Como evitar que isso aconteça? O que é que o núcleo faz quando identifica? Na prática, como é que é? Esse núcleo é um núcleo estratégico, ele foi criado exclusivamente para os casos em que há uma repercussão negativa para a advocacia. Que atinja a advocacia ou a sociedade? Exato. Ou seja, casos repetitivos, de maior dimensão, seria isso, né? Exatamente, também. Porque tanto o Estatuto da Advocacia como o Código de Ética, eles estabelecem a possibilidade de suspensão preventiva do advogado por um determinado prazo, justamente nessas situações em que o advogado, essa atuação macula a imagem de toda a nossa profissão naquela localidade, ou naquele estado, ou naquela cidade, enfim. Então, o núcleo ele foi criado, né? Inclusive, o núcleo é composto pelos presidentes de subseção, ou seja, são digamos assim, os advogados que estão ali comandando a nossa classe em cada subseção, naquelas localidades, e na capital, o ouvidor geral, que é quem recebe, né, as queixas mais comuns, enfim, ali no âmbito da seccional em Salvador. Então, esse núcleo ele vai identificar, deflagrar um procedimento que pode culminar, obviamente, respeitando-se o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, vai culminar, possivelmente, a depender do caso, o julgamento do TED com a suspensão preventiva desse advogado. Digamos, é uma resposta enérgica, eficaz, digamos assim, mais urgente, para que a sociedade e a advocacia perceba que a OAB está atenta contra esse tipo de postura que, como eu disse, macula toda a imagem da nossa profissão. Agora, Bira e você de casa, é interessante a gente falar aqui que o papel da sociedade, o papel do cliente, né, que contrata o advogado é importantíssimo, né, para que esse núcleo identifique essas ações negativas, para que esse advogado seja penalizado, para que as coisas fluam como deve acontecer. Aí eu te pergunto, se eu, como cliente, me sentir lesado, ou se de fato eu for lesado, o que é que eu devo fazer? O núcleo tem algum contato de atendimento com a sociedade, de forma geral, ou é voltado para os advogados e advogadas? Digo, receber denúncias, receber queixas, né? A OAB, isso já está previsto em lei, tem um Tribunal de Ética e Disciplina. Isso. É esse órgão que é responsável pelo processamento, julgamento dos casos de infração ética. Então, qualquer cliente, qualquer cidadão, ele pode acionar a OAB, pode acionar o Tribunal de Ética e Disciplina, tanto presencialmente como também pelos canais de atendimento que nós temos acesso pelo site, enfim. E essas reclamações, que nós chamamos de representações, são protocoladas junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, que vai fazer a instrução do processo. Esse processo é um processo sigiloso, não é? O núcleo traz um outro plus, digamos assim, um outro ponto positivo, que é fazer com que os dirigentes da ordem identifiquem, mesmo nesses casos em que muitas vezes, por conta dessa natureza, cliente e advogado, né, a infração fica ali, digamos, mais restrita, mas no momento em que a OAB, através do núcleo, identifica que aquela infração, ela traz uma repercussão negativa, ela é repetitiva, a OAB tem e deve dar uma resposta altiva para esses casos.
Então, respondendo objetivamente, o cliente ele tem todas as ferramentas para acionar o TED, o advogado vai ser processado, obviamente, com obediência à ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Agora, o objetivo do núcleo é identificar, não é, aqueles casos que, de fato, maculam a imagem da nossa profissão naquela localidade, naquela cidade, e que isso, de fato, é muito ruim para a nossa classe. Ok. A gente está conversando, gente, com o Birajara Ávila. Ele é secretário-geral adjunto da OAB Bahia. A gente está tratando de assuntos específicos, né, para a classe dos advogados e advogadas, tratando também de explicar para você o que é exatamente este núcleo de identificação de infrações, né, que repercute tão negativamente para a sociedade, para os advogados. A gente vai para um breve intervalo, né? Você já sabe que rapidinho, coisa de 2 minutinhos, a gente está de volta. Eu e Bira e você que acompanha a programação também interagindo com a gente. O intervalo é rápido. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso OAB na TV. Obrigada pela companhia, pela audiência aqui na nossa TV Alba. Olha, se ligue na nossa programação. Sempre tem o programa de estreia e também tem as reprises. Está aparecendo aí no seu vídeo todos os nossos horários. Se você tem aí um filho, né, um colega advogado, já vai lá nas nossas redes sociais, já encaminha nosso conteúdo para eles. É muito importante, né, essa interatividade, essa parceria, né, da nossa TV Alba com a OAB Bahia, justamente aproximar. Doutor Birajara Ávila está aqui com a gente, cumprindo esse importante papel hoje. Ele, além de ser diretor, secretário-geral, né, adjunto da OAB Bahia, ele também é corregedor-geral da OAB. E a gente está falando, gente, traduzindo para vocês em siglas, do NIRPDA, que é um núcleo específico, né, doutor Birajara? A gente já conversava um pouquinho no primeiro bloco sobre a importância, identificar essas infrações, né, principalmente aquelas que geram muito prejuízo para a classe como um todo, para a sociedade. Eu estava lendo um pouquinho, né, aqui nos bastidores sobre o projeto, e aí o Dalmi também aqui da nossa produção, falando da realização de alguns procedimentos, né, que vão impedir que novas infrações e que condutas indevidas voltem a acontecer. Então, de que forma será esse planejamento? Como é que, na prática, isso vai estar, né, tendo todo o cuidado ali, beneficiando, né, de imediato, lógico, os clientes e os advogados? Perfeito. A suspensão preventiva, que é justamente o resultado da atuação desse núcleo, porque é através desse núcleo que o procedimento é deflagrado e ele é levado a julgamento junto ao Tribunal de Ética e Disciplina. Então, justamente o resultado desse procedimento, que pode culminar com a suspensão preventiva, tem digamos assim, um objetivo de repercussão geral, de prevenção geral, para que essas condutas não se repitam. Esse, para mim, é o principal objetivo, é o principal resultado dessa ideia, como você bem disse, vanguardista, inovadora, que eu tive a oportunidade de capitanear na OAB, porque, de fato, quando a resposta altiva ela é dada e é levada ao conhecimento da advocacia, da sociedade, há um caráter inibidor dessa conduta. Então, nós temos uma situação específica, porque os processos éticos são sigilosos, então, muitas vezes, essas infrações são cometidas, mas a tramitação do processo, que, como eu disse, tem obediência ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, tem sim uma tramitação para ter um julgamento, com direito a recurso, enfim. Então, essa tramitação, às vezes, se protrai, né? Claro, se protrai no tempo e muitas vezes não se tem uma resposta imediata para algumas atitudes que, como eu disse, maculam, mancham a imagem da nossa profissão. Então, um dos principais cuidados que a OAB tem que ter, e essa gestão capitaneada pela presidente Daniela Borges e na diretoria, né, tanto com Hermes, Cris, Esmeralda, nós temos essa preocupação de manter a boa imagem da advocacia, porque isso repercute diariamente no cotidiano de todos os nossos advogados e advogadas. Então, esse núcleo, quando ele consegue
obter esse resultado, que de fato suspende um advogado ou uma advogada que eventualmente cometa uma infração que mancha, que macula a imagem da nossa classe, evidentemente que esse resultado funciona como um caráter inibidor de novas infrações éticas. Bora pegar assim, um exemplo do que já aconteceu aí no passado, que a gente tente, né, não expor ninguém, mas casos assim, né, que tiveram grandes proporções, que o senhor possa citar, até para exemplificar, né, e o pessoal que está acompanhando a gente ter noção da importância desse grupo, né? Quando vocês falam que o núcleo é voltado para algo que não manche, né, a advocacia nem a sociedade, tem algum caso que ganhou aí visibilidade pública na mídia, que o senhor pudesse agora assim exemplificar? Ou agora com o núcleo seria dessa forma, né, já que o núcleo foi criado tem tão pouco tempo, e aí a partir de agora tenho certeza que terão mais e mais ações para que evite, né, que casos como esse que aconteceu voltem a se repetir. Nós temos alguns casos, não só na Bahia, como em todo o país, de advogados que lesaram muitos clientes, ou seja, se apropriaram indevidamente de valores destinados aos clientes. Isso é bom que se diga, né? Porque nós temos a parte do cliente e nós temos a parte do advogado, que são os honorários. Os advogados têm direito a receber essa parcela que lhe é devida justamente porque é fruto do seu trabalho, tem caráter alimentar, enfim. O que nós estamos falando aqui é quando o advogado, indevidamente, ele se apropria de um valor destinado ao cliente. Então, nós já tivemos casos aqui na Bahia e também em todo o país, questões até éticas, por questão de sigilo, nós não vou citar nomes aqui, mas tivemos já advogados que lesaram mais de 50 clientes, né? Recentemente foi divulgado... Com a mesma prática, Com a mesma prática. Nós temos uma notícia circulando nas redes sociais, recentemente, de um advogado num estado do sul do país, que ele lesou em mais de R$1 milhão clientes, é uma quantidade significativa de clientes, né? Pessoas que muitas vezes precisam daquele valor, né? Pessoas que são verbas ali alimentares, muitas vezes decorrente de uma aposentadoria, de uma pensão, que eles precisam para sobreviver. E aí, infelizmente, acontece esse tipo de situação e a OAB tem que ter uma resposta enérgica, eficaz. Eu, por exemplo, já inclusive como membro do Conselho, também fui do Conselho Federal, já participei de julgamentos de vários casos como esse. Nós sabemos como isso repercute negativamente na nossa classe. Perde a credibilidade, né? As pessoas ficam inseguras, né, doutor? Exatamente. E como eu disse, menina, assim, a sua observação é fantástica, porque esses poucos casos passam a repercutir muito negativamente na nossa classe. Porque quando um caso desse vem à tona, a imagem que é atingida não é só daquela situação específica, mas de toda a advocacia, né? As pessoas podem pensar que todos os advogados têm essa mesma atitude e isso não acontece. É bom que se frise, porque, de fato, esses casos são mínimos e muitas vezes cometidas pelos mesmos profissionais. Daí a importância desse núcleo, porque através dele nós conseguiremos também identificar esses poucos advogados que cometem muitas infrações. Esse é o ponto, porque muitas vezes, pelo caráter sigiloso do processo, pela natureza particular da relação advogado-cliente, isso não vem à tona. Vem à tona um número muito pequeno, ou quando aparece na TV ou numa rede social, enfim. Mas é preciso que a OAB, e nós, assim, a OAB da Bahia, vanguardista, né, mais uma vez, consegue implementar uma estratégia através desse núcleo para identificar esses casos e suspender preventivamente. Para que os colegas tenham uma ideia, esse núcleo foi recém-criado e já recebemos 2 casos já na primeira semana, um caso, salvo engano, de Feira de Santana e outro caso de Porto Seguro. Queria, inclusive, cumprimentar os presidentes, Rafael Pitombo e Fernanda, lá de Porto Seguro, que já acionaram o núcleo, buscando a deflagração de processo contra dois advogados que, ao sentir desses presidentes, estão praticando infrações éticas que maculam a advocacia
naquela localidade. E é importante também, Milena, destacar que muitas vezes essa repercussão negativa não é só na sociedade. A gente precisa aferir essa repercussão negativa que muitas vezes se dá no próprio âmbito da advocacia. Aquela atuação indevida e irregular daquele advogado começa a reverberar negativamente entre os próprios colegas. E essa identificação o núcleo vai fazer também e punir esse advogado, porque de fato isso também é muito ruim para a nossa classe. Com toda certeza. Bora agora falar um pouquinho sobre a composição, o funcionamento do núcleo. A gente sabe que, né, nas comissões a gente tem um trabalho voluntário, né, dos advogados que estão ali. Da mesma forma será no núcleo? Imagino que ao seu lado terá uma equipe aí para ajudar o funcionamento desse núcleo. Como é que vai ser? Bom, eu queria primeiro agradecer a confiança da nossa presidente Daniela, de toda a diretoria, e também agradecer o empenho da diretoria do Tribunal de Ética e Disciplina, na pessoa do nosso presidente Silvio Garcês. Desde o início nós estamos aí caminhando junto, desde que eu tive essa ideia, encaminhei, eles nos apoiaram e o TED tem sido, né, tanto a diretoria como os colaboradores, os membros do TED, é preciso destacar que essa gestão, ela ampliou o Tribunal de Ética e Disciplina. Nós temos hoje mais de 140 julgadores no Tribunal de Ética e Disciplina. São, salvo engano, 13 turmas. Foi criada uma turma que nós chamamos de TESUP, né? uma turma especializada em suspensões preventivas, justamente para esses casos, porque demanda uma especificidade, uma expertise própria ali para aqueles casos. Então, esse núcleo é formado pelos presidentes de subseção, são as pessoas dirigentes de ordem em cada localidade, porque, de fato... Conhece as peculiaridades exato, dali, né, os profissionais que ali trabalham. Exato. Eu fui presidente da subseção de Vitória da Conquista e eu bem sei que a primeira pessoa que tem conhecimento desses casos é o presidente de subseção. Chega a ele a reclamação ou de um cidadão ou de um advogado dizendo, olha, está acontecendo reiteradamente isso aqui, isso precisa ser punido, não é possível. Está repercutindo negativamente na nossa classe. E na capital, o ouvidor geral, porque é ele que recebe ali todas as queixas. Queria mandar um abraço para o nosso Antônio Menezes, que é o nosso ouvidor geral aqui da OAB da Bahia. Então, foi criado um staff, né, digamos assim, uma estrutura para o funcionamento desse núcleo, composto, como eu disse, pelos presidentes de subseção, pelo ouvidor, e também com conexão com o Tribunal de Ética e Disciplina, porque é ele quem vai julgar esses casos, inclusive de suspensão preventiva. Nós temos, né, também tivemos um cuidado de cuidar também, né, dos casos em que já há essa identificação, porque esses casos já existem. Né? Eu ia lhe perguntar isso. O núcleo foi criado agora, há pouco tempo. Sim. Mas casos assim de exposição pública para a sociedade, para a advocacia, a gente, como citou aqui, tem vários. Sim. Esses casos, esses profissionais serão chamados? O que passou, passou? É a partir de agora? Como é que é? Não, nós tivemos esse cuidado, inclusive criamos uma turma especializada e todos esses casos, inclusive... Até para monitorar, né? Exatamente, vão ser avocados pelo presidente do Tribunal de Ética e Disciplina e esses casos vão ser direcionados para essa turma especializada, porque é preciso também cuidar digamos assim, desse acervo, né, pretérito, para que nós possamos ter uma resposta altiva e eficaz. Agora, com relação à questão de propor, né, a deflagração da identificação dessa infração, quem pode propor? Qualquer advogado pode estar ali, né, ligado no que está acontecendo e fazer algum tipo de denúncia e levar o caso, né, para vocês? Ou tem alguma especificidade que... Nenhuma especificidade. Ótimo. Qualquer advogado pode procurar o presidente da subseção, pode procurar o ouvidor geral. O próprio presidente, o próprio ouvidor também pode deflagrar de ofício, né? Basta tomar conhecimento. Nós temos, evidentemente, regras, né, específicas, constantes da legislação. Tipo, não há possibilidade de denúncia anônima, né? Nós temos que ter um acervo probatório mínimo
para a deflagração desses procedimentos. Enfim, são requisitos gerais que já existem para os processos disciplinares. E com relação às penas, Bira, tem alguma penalidade, tem assim um nível de penalidades para esse determinado tipo de infração? Sim, essas penalidades são previstas lá no Estatuto da Advocacia, né? Mais precisamente nos artigos 34 e seguintes ali do Estatuto, que nós temos, né? Penas que são penas mais brandas, como censura, advertência. Temos a pena de suspensão, que impede o advogado de exercer o seu ofício, a sua profissão durante um determinado tempo. E nós temos a pena mais, digamos assim, mais severa, que é a pena de exclusão, né? O advogado ele pode ser excluído da OAB, obviamente exige-se inclusive um quórum qualificado de 2/3 do Conselho para que isso seja implementado, mas ele pode inclusive perder o direito de advogar, né? Isso acontece também, até mesmo em determinadas situações, como por exemplo no cometimento de um crime infamante, né? Quando o advogado faz uma falsa prova para inscrição na OAB, né? Assim, corriqueiramente, nós identificamos que as infrações éticas mais comuns são aquelas de menor potencial ofensivo. Mas geralmente essas que repercutem muito negativamente para a sociedade, para a advocacia, geralmente são essas mais graves, que podem, inclusive, levar à exclusão do advogado. Tem regiões do Estado que é mais comum acontecer esse tipo de infração ou de forma geral? Não há assim, uma identificação regionalizada, não é? O que nós percebemos é que nós temos um número maior de infrações éticas de determinados tipos. Por exemplo, eu não tenho esse dado aqui específico, mas eu acredito que, assim, eu sou presidente da 2ª turma julgadora no âmbito da ordem. Então, a maioria dos casos que lá chegam, processos éticos disciplinares, são de completamente ilícitos. Então, na maioria das vezes, o advogado que se apropria indevidamente de valores do cliente. Mas não há, assim, um aumento... Um desenho específico por região, né? Mas já é bom saber qual é a principal infração. Bira, a gente já está nos minutos finais do nosso programa. Quero agradecer aí sua disponibilidade de vir aqui, né? Graças a Deus, agora de forma presencial na nossa TV Alba. Agradecer e também deixar esse espaço aí, né? Para você comunicar com o pessoal que já te acompanha, aqueles que fazem parte do núcleo, suas considerações finais, por favor. Bom, queria agradecer a sua simpatia, o seu carinho de sempre conosco. Né? Agradecer o Dalmi e toda a equipe aqui da TV, né? Que nos receberam assim tão bem. Dizer que nós temos uma preocupação dentre as bandeiras maiores da nossa gestão, da nossa OAB da Bahia, estão o empoderamento feminino, o apoio à jovem advocacia, a defesa intransigente das nossas prerrogativas, mas também a ética e disciplina da nossa profissão. Nós entendemos que nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos ter uma advocacia sempre transparente, uma advocacia sempre voltada para a defesa dos preceitos éticos da nossa profissão. E a OAB, atenta a essas nossas bandeiras, dá mais um passo, né, firme e forte na defesa da nossa classe. Eu que sou do interior, gostaria de mandar um abraço aqui para todos os advogados do interior, sabendo agora que a TV está aí se enraizando, né? Está lá em Barreiras. Interiorização. Brevemente, Vitória da Conquista, peço que vá para a Vitória da Conquista. A gente tem a TV UESB que retransmite aqui também. Que bom, que bacana. Então, nós sabemos que no interior isso é muito caro para a gente, né? É muito importante, não só as nossas prerrogativas, as nossas outras bandeiras, mas também a imagem da advocacia, porque, afinal de contas, nós precisamos que o cliente tenha confiança em nos contratar. Mas eu gostaria de finalizar dizendo que esses casos são muito pequenos, são diminutos, pequenos mesmo. Nós temos uma classe muito honrada, né, muito ética e que merece todo o nosso respeito, sobretudo da sociedade. Muito obrigado. Ok, nós que agradecemos também a sua companhia, a sua audiência em mais uma edição do nosso OAB na TV. Semana que vem tem mais, tá? E lógico, queremos a sua participação. Vai lá na rede social da TV Alba e da OAB Bahia, deixa o seu comentário e a sua sugestão, que com certeza serão sempre muito bem-vindos. Obrigada, gente. Tchau, tchau.